Olá, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para continuar com nossa escola dominical. Hoje vamos a finalizar essa disciplina, uma igreja com propósitos. O tema de hoje, construindo a igreja. Parece um tema assim de construção de um edifício, mas lembremos que a igreja somos nós. Então, vamos lá. Primeiro, transformando frequentadores em membros. Efésios 2:19 diz: vocês já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Romanos 12:5 diz: em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. C.S. Lewis escreveu um artigo sobre o assunto, lembrando que a palavra membresia tem origem cristã, mas foi tomado pelo mundo e esvaziado de seu significado original. Hoje, a maioria das pessoas associa o termo membro a companheiros de jogo, a rituais sem significado, a regras bobas, a apertão de mãos ou fazer parte de algum clube. Mas o apóstolo Paulo, no entanto, tinha um conceito bem diferente. Para ele, ser membro de uma igreja não significava só uma fria afiliação a uma instituição, e sim a um ato de se tornar membro vital do corpo de Cristo. E nós, como uma igreja com propósito, precisamos recuperar essa imagem. O órgão retirado do corpo não apenas irá fazer falta, deixando de cumprir a finalidade que lhe foi designada, mas também irá morrer rapidamente. O mesmo acontece com os cristãos que não têm nenhum tipo de compromisso com a igreja local. Nós precisamos também entender a importância de ser membro de uma igreja e não só ser um frequentador. Existem muitos benefícios em tornar-se membro de uma igreja. Entre eles podemos mencionar, primeiro, a pessoa é identificada, né, como um verdadeiro cristão. Segundo, proporciona ao cristão uma família espiritual para apoiá-lo, motivá-lo na caminhada com Cristo. Também oferece um lugar propício para a descoberta de seus dons ministeriais, poder também, né, aplicá-los. Também dá ao novo membro, ao novo crente, uma proteção espiritual de líderes que seguem a Jesus. Também desperta a consciência para a necessidade de crescer. São só 5, né? Alguns benefícios de a gente poder fazer parte de uma igreja. A igreja proporciona benefícios que não podem ser achados em nenhum outro lugar do mundo. Para nós cumprir com nosso propósito de vida, nós precisamos também fazer parte de uma igreja local. A gente vai relacionar o livro Uma Igreja com Propósito com o livro Uma Vida com Propósito, lembrando as 5 dimensões, né, do propósito: adoração, comunhão, discipulado, ministério de serviço e evangelismo. A adoração ajuda o membro a se encontrar com Deus. Ele o prepara espiritual e emocionalmente para a semana que está por iniciar. A comunhão ajuda o membro a enfrentar os problemas por meio do apoio e do encorajamento recebido de outros crentes, né, de outros cristãos. O discipulado, ensino da palavra, ajuda o membro a fortalecer a sua fé e proporciona para ele conhecimento da palavra de Deus e a oportunidade para aplicar os princípios bíblicos
a seu estilo de vida. O ministério ajuda um membro a descobrir e desenvolver os seus talentos e seus dons e usar para o serviço ao próximo. E o evangelismo ajuda o membro a cumprir a missão de alcançar, nesse caso específico, a seus amigos e a sua família para Cristo. Então, nós vemos a importância e os benefícios que traz realmente fazer parte, não só frequentar, sino realmente ser membro, ser parte vital do corpo de Cristo. Nossa igreja, nós temos Escola Bíblica Dominical, o curso Um com Deus, né, que serve também como um material para falar respeito a isso. Nós também temos, né, os pequenos grupos para integrar as pessoas. Um pequeno grupo é muito importante. A celebração em grandes grupos passa as pessoas um sentimento de que são parte de uma coisa importante, de algo grande, né? De algo importante. As reuniões de celebração são importantes para os não cristãos e encorajadoras para os membros. Contudo, você não pode compartilhar um pedido pessoal de oração no meio de um culto, né? No meio de muita gente. E os grupos de afinidade, por outro lado, são perfeitos para criar um sentimento de intimidade e de comunhão. E é lá que todo mundo sabe o seu nome e sua ausência é notada. Por isso é tão importante a gente procurar, a gente pertencer a um pequeno grupo da nossa igreja. Nós, depois de nos tornar membros, deixando de ser frequentadores, nós precisamos também não só ficar aí como membros, nós precisamos também amadurecer. Nós precisamos desenvolver nossa maturidade espiritual, desenvolvendo membros maduros, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 2 Coríntios 13:9, nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. O alvo maior do crescimento espiritual é se tornar como Cristo. O plano de Deus, desde o princípio, é que sejamos como o Senhor. Nós vemos na palavra de Deus, em Romanos 8:29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que todo cristão desenvolva um caráter semelhante ao de Cristo. Vamos falar muito dessa palavra agora, caráter. Então, a grande pergunta é: como o crescimento espiritual acontece? Ou como posso eu me tornar maduro em Cristo? Nós poderíamos falar aqui o dia todo, uma aula toda, ou várias aulas, inclusive sobre a maturidade e sobre o crescimento espiritual. Mas quero ressaltar só aqui algo bem pontual, no que fala o livro com respeito à maturidade, que tem que ver com caráter. Maturidade tem que ver com caráter. Aquele livro ressalta uma frase muito importante, diz assim: plante um pensamento e colherá um ato. Plante um ato e colherá um hábito. Plante um hábito e colherá um caráter. Plante um caráter e colherá um destino. Existe uma ordem lógica na edificação do cristão maduro. Você deve começar com o alicerce do conhecimento. Com o conhecimento espiritual é basado na palavra de Deus. O primeiro nível de aprendizado é o conhecimento bíblico. As perspectivas e convicções devem ser basadas na Bíblia. Sobre esse conhecimento da palavra, adicione a perspectiva. Quanto melhor você conhece a palavra de Deus, mais capacidade terá de ver a vida do ponto de vista divino.
A convicção cresce naturalmente da perspectiva. Depois, então, de passar a enxergar as coisas da perspectiva divina, você começa a desenvolver convicções bíblicas. A compreensão do propósito e do plano de Deus muda totalmente as suas motivações. As convicções lhe dão a motivação para cultivar hábitos espirituais. Ao final, por meio da repetição, esses hábitos se transformam em habilidades. Quando você junta conhecimento da palavra, perspectiva, convicção e habilidades correspondentes, o resultado é o caráter. Primeiro, você sabe. Depois, você entende. Em seguida, crê de todo o coração. E, finalmente, você, então, faz. São 5 níveis de aprendizado para ter uma medida da maturidade cristã. Primeiro, é o conhecimento. Depois, a perspectiva. No terceiro, a convicção. No quarto, as habilidades. E no quinto, o caráter. Conhecimento, perspectiva, convicção, habilidade e caráter. Além de nós nos tornar membros maduros, nós precisamos também entender que um membro da igreja, um cristão, ele precisa entender que é um ministro, transformando membros em ministro. Efésios 2:10 diz: somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticássemos. Efésios 4:12 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A cada domingo nós vemos nas igrejas, ou nós víamos antes da isolamento social, os bancos das igrejas, as cadeiras das igrejas, cheios de crentes que não estão fazendo nada com sua fé. A designação de membro ativo na maioria das igrejas indica aqueles que a frequentam regularmente e que contribuem com ofertas e dízimos. Nada mais se espera deles. Deus, porém, tem perspectivas muito mais abrangentes para os cristãos. Ele espera que cada um use seus dons e talentos num ministério. A maior necessidade das igrejas evangélicas é que os membros se tornem ministros. Uma igreja feita nos Estados Unidos descobriu que somente 10% dos membros das igrejas são ativos em algum tipo de ministério e que 50% de todos os membros não têm interesse em assumir nenhum tipo de atividade. Pense sobre isso. Não importa quanto a igreja promova o envolvimento de líderes, pelo menos metade dos membros continuam meros espectadores. Você é um desses? Pense nisso. Nós precisamos nos tornar ministros. E nós acreditamos que uma igreja ela é construída sobre 4 pilares em relação ao ministério, ao ministro, ao serviço. Nós vamos falar sobre isso. O pilar número 1 é que cada cristão é um ministro. Presta atenção. Nem todos os cristãos são pastores, mas todos são chamados ao ministério. Deus chama todos para ministrar ao mundo e à igreja. O serviço à igreja não é opcional. No exército de Deus, o alistamento não é voluntário. Ser um cristão é ser como Jesus. Ele diz na sua palavra: nem mesmo o Filho do Homem
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir e dar são características de um estilo de vida semelhante ao de Cristo. E nós estamos tentando, ser semelhantes a Jesus. Cada cristão é criado para o ministério. Nós podemos ver isso em Efésios 2:10. Vamos falar com respeito a que cada cristão é criado para um ministério. Em 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nós podemos ver que cada cristão é salvo para o ministério. Em 1 de Pedro 4:10, nós vemos que cada crente, cada cristão, ele é chamado para o ministério. Em Mateus 28:18 e 20, nós vemos que cada cristão é autorizado para o ministério. Mateus 20:26 diante, nós vemos que cada cristão é destinado para o ministério. Efésios 4:11 e 12 nos diz que cada cristão é preparado para o ministério. 1 Coríntios 12:27, cada crente, cada cristão é necessário ao ministério. Em Colossenses 3:23 e 24, nos diz que cada cristão é responsável pelo ministério e que será recompensado por esse ministério. Primeiro pilar, então, todo cristão é um ministro. Segundo pilar, todo ministério é importante. Não existem pessoas pequenas. Assim como não há ministérios insignificantes, todo ministério é importante. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ser a mão, não preciso de você. Minha cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Alguns ministérios são visíveis e outros ficam atrás dos bastidores, mas todos os ministérios são igualmente valiosos. Pilar número 3. Dependemos um dos outros. Não somente cada ministério é importante, cada ministro está também interligado aos demais. Nenhum ministério é independente, uma vez que nenhum ministro por si só pode realizar tudo o que a igreja é chamada para fazer, Devemos depender, então, uns dos outros e nos unir uns aos outros. É como um quebra-cabeça, sendo cada peça necessária para completar o quadro. A primeira coisa que você nota quando está armando um rompecabezas, um quebra-cabeça, é a peça que está faltando. Quando uma parte do corpo não funciona bem, as outras partes também não. Um componente que falta dentro da igreja contemporânea é a compreensão da interdependência. Nós devemos trabalhar juntos. Nós precisamos trabalhar uns com os outros e aprender a trabalhar uns com os outros. A preocupação de nossa cultura atual com o individualismo e a independência deve ser substituída pelos conceitos bíblicos de interdependência e cooperação. Pilar número 4. O ministério é uma expressão da minha forma. Forma é um acróstico, Palavra formada, composta, de outras palavras aí. E vamos a falar disso. A F da forma, se refere à formação espiritual.
a Bíblia ensina claramente que Deus dá a cada cristão alguns dons espirituais para serem usados no ministério. Essa é a F, né? Agora, O, opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para representar o centro das suas motivações, de seus desejos, interesses e inclinações. Seu coração determina o modo de você se expressar, de você sentir e de você agir. Forma. Agora, recursos pessoais. Os recursos pessoais são seus talentos naturais. Você nasceu com eles. Algumas pessoas são hábeis com as palavras. Parece que já nasceram falando. Outras têm habilidades esportivas, superam-se em atividades físicas, enfim, talentos naturais. O seguinte, M, né? Modo de ser. É óbvio que Deus não usa uma forma, né? Uma forminha para criar as pessoas. Ele ama a variedade. Criou introvertidos e extrovertidos. Fez pessoas que amam a rotina e os que amam a variedade. Fez pensadores, sentimentais, pessoas que trabalham melhor sozinhas e outras que produzem mais em equipe. Então nós precisamos ver também, né, as nossas qualidades. Deus utiliza diferentes personalidades. E há áreas de experiência. Deus nunca joga a experiência fora. 5 áreas de experiência que irão influenciar a escolha do ministério ao qual você se adapta melhor. Primeiro, experiências educacionais. Quais eram suas matérias favoritas na escola? Segundo, experiências vocacionais. Em quais empregos você alcançou melhores resultados? E quais gostou mais de trabalhar? Número 3, experiências espirituais. Em que situações Deus tocou a sua vida de maneira mais clara? Número 4, experiências ministeriais. Como você tem servido a Deus no passado, como você já serviu a Deus no passado. Número 5, experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, tribulações você tem conseguido aprender mais, ou tem conseguido aprender, né, alguma coisa. Nós precisamos entender a nossa formação ministerial, o que está em nosso coração, o que nós temos como habilidades naturais, nossa forma de ser, nossa maneira de ser, né? E também nossa experiência, para saber bem em que ministério nós podemos encaixar melhor e nós ser bem eficientes ao desenvolver o nosso ministério. E também nós precisamos ser umas pessoas com propósito. Nós entendemos que uma igreja com propósito, ela está cheia de pessoas com uma vida com propósito. Adoração, comunhão, discipulado e serviço e evangelismo. Nós precisamos ser pessoas com propósitos para também nos tornar uma igreja com propósitos.